Raiz e Costa Contabilidade no nosso podcast na nona-feira da Rede Pão. Sejam bem-vindos, Breno, Thaís. Quando a gente fala sobre contabilidade, dinheiro, finanças, contas a pagar, a receber, é algo que para o empreendedor nesse ramo da alimentação, da panificação, é quase que um momento de pânico para ele. Como vocês conseguem trazer tranquilidade para esse momento, Breno e Thaís? Legal. Acho que a gente pode começar se apresentando, né? Agradecendo. Muito obrigada, gente, pelo convite. Nós somos um escritório de contabilidade, a Raiz e Costa, fundado há 9 anos. E a gente tem um braço muito forte de atuação que é no ramo de panificação. E aí a gente pode até falar, né, Breno, da conta de padeiro. Conta de existe, padeiro. É verdade. que existe há séculos. Até hoje. É aquela conta de continha no padeiro. caderninho, ele faz as entradas, as saídas, Nossa. e faz ele pendura quem tá devendo. Até hoje existe isso. Até hoje existe isso. E assim, como é que a contabilidade consegue ajudar nessa parte de trazer pelo menos mais tranquilidade nisso, né? Trazendo uma visão, né, mais moderna, automação, sair dessa conta de padeiro, sair da planilha do Excel, que muita gente acha que é muito boa a planilha, só que o movimento de uma padaria, você tem padarias aí que tem um mix de 500, 600 produtos, e para controlar isso numa planilha de Excel também é complicação. Com Então a certeza. gente vem com soluções. A gente pode até falar, Breno, que assim, uma empresa ela vai ter níveis de, Sim. de maturidade, né? Exato. São E fases, naturalmente né, Thaís? são Fases. fases. A conta de padeiro ela existe ali talvez para aquele começo, aquele né? período. Se você começa sem profissionalizar muito a padaria, de repente ali só com venda de pão, enfim. E aí a planilha ela vem em um momento em que o empresário ele quer o quê? Não quer agregar muito custo, e aí ele usa a planilha e aquilo vai fazer sentido por um período, né? Em outro momento, né, a gente, como contabilidade, avalia o nível de maturidade do cliente e já direciona para o uso de um sistema. E quais são as etapas que, numa etapa inicial, quais são os critérios que vocês levam em consideração? De repente, quem está nos acompanhando tem um negócio inicial, mas já passou dessa fase, Breno, ali da conta do pão, mas quer passar para esse outro momento. O que é que ele precisa analisar? A questão de rentabilidade, quanto ele deve estar faturando. Existem fatores que vocês conseguem mensurar, que é o processo para ele já trazer uma formatação mais séria, mais robusta para o negócio dele? Sim, eu indicaria assim, muita gente não sabe, mas existe uma demonstração chamada DRE. DRE. DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Lá é como se fosse um espelho de tudo que acontece lá na sua empresa, certo? Então lá vai ter todas as suas receitas, todas as suas despesas, né? Para você entender se realmente, porque o empresário ele é muito acostumado a olhar sempre o faturamento. Só a parte boa. Só a parte boa, né? Só que muitas vezes ele fica com aquela sensação, não tá sobrando dinheiro, não tá sobrando dinheiro para folha e tudo. Então a DRE vai trazer para ele clareza do que está acontecendo na operação dele. Então lá vai mostrar as receitas e as despesas e o possível lucro ou prejuízo. Porque também o empresário tem muito disso. Quando dá prejuízo, ele não quer saber. Às vezes ele, não quero saber de número não, tá dando certo. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Aí, sabendo disso, a DRE ela tem que ser acompanhada mensalmente, sim, mas para o empresário, aquilo ali tem que ser um guia de bolso. Então ele tem que olhar todo dia, Todos os dias acessar, toda semana, comparar. É comparar. importante você comparar com os próprios números Exatamente. para acompanhar esse crecimento ou não, onde precisa melhorar. Exatamente. E aí daí, da DRE, é que ele vai começar a avaliar onde precisa melhorar. Aí ele o empresário chega com várias perguntas mais complexas. Será que o meu preço está legal? Né? E por que a minha despesa está tão alta? Então eu vou olhar para a DRE e da DRE eu consigo tirar alguns indicadores e aí, meu preço não está legal. Só complementando a pergunta, quando a gente fala em tamanho de empresa, e aí a gente vai falar de maturidade de negócio, é uma análise muito específica, né? Mas uma sugestão, de repente, no primeiro ano de negócio, né? Se for um negócio pequeno, lógico, ele até consiga usar uma planilha. Mas aí, como o Breno falou no começo, depende muito também da quantidade de itens que ele vende, porque tem que ter um controle de estoque para saber quanto ele vai comprar, né? Quanto ele já vendeu. Isso tudo acompanhado pela DRE, que é um documento que, assim um documento não, né? É um relatório, que o empresário, do pequeno ao grande, gente, todo mundo tem que ter. Precisa ter. Se o seu contador não faz, precisa fazer.
Mas se você for um MEI, que é uma empresa pequena, que não tem contabilidade, aí ele consegue se manter sozinho, faça na mão, faça você, mas não deixe de fazer. Porque muitas vezes o empresário, ele acha que tem um resultado bom, mas o que ele tem é fluxo de caixa, né, que é o dinheiro entrando, e ele com a sensação de que tem, porque ele está conseguindo pagar as Tá contas. entrando, né, o dinheiro. Mas muitas vezes não tem, o caixa depois fica negativo, e aí a pessoa sempre tem a sensação, como o Breno falou, de que não está sobrando dinheiro, não sabe cadê o dinheiro, não sabe para onde é que ele está indo. Então, com a DRE, você vai conseguir se nortear, do pequeno ao grande. Façam a demonstração do resultado do exercício. Então a gente está vendo que a Raiz e Costa, consultoria contábil, não é só aquela folha no fim do mês, Thaís. Então vem com essa questão da gestão mesmo de um negócio. Coisa que muito empreendedor se foca apenas no fim do mês, naquela folha, mas existe uma construção e uma estruturação enorme, pelo que eu estou vendo vocês falarem, e que esse é o trabalho diferencial de vocês e muito esquecido pelos empresários desse ramo, principalmente da alimentação. Com certeza, com certeza. Quando a gente vende o nosso produto, né, para a gente é muito importante falar quem a gente quer alcançar, porque naturalmente cada negócio tem o seu público-alvo. O nosso é quem? É o empresário que quer crescer, que quer que o seu negócio prospere. É essa pessoa que a gente deseja ter do nosso lado, porque a gente vai ajudar ele a chegar nesse ponto. Nós somos parte interessada no crescimento do negócio do nosso cliente. Porque uma vez o cliente crescendo, ele aumentando, é vantagem. As demandas crescem As também. demandas crescem, ele, né? Se for só aquele cara que quer a guia no final do mês, de imposto, calculada, não quer relacionamento algum com o contador, não quer, só quer receber a folha e não quer, enfim, não quer resultado, o foco dele é pagar a guia o mínimo possível de imposto e receber a folha de pagamento, de fato essa pessoa não é o nosso perfil de cliente ideal. Essa questão aí que a Thaís falou, relacionamento. A primeira, me corrija, quem está acompanhando vai ter talvez essa mesma linha de pensamento em algum momento. Quando a gente fala de um negócio e a gente fala sobre contabilidade, gestão, finanças, folha de pagamento, a gente imagina logo que é algo simplesmente vai trazer problema e dor de cabeça. Não é verdade? Burocracia. Pronto, burocracia, Thaís, você foi em cima. E essa questão do relacionamento é interessante para mostrar para o empresário, para quem tem a sua planificadora, no ramo de alimentação em geral, que não é algo de 7 cabeças. Se você conseguir ter essa condução. Até para vocês mostrarem essa clareza. Uma coisa que a Thaís estava falando que é interessante, é essa parte de reunião de resultado mensal presencial. E o Breno tinha falado que antes, né, nos bastidores, que gostava desse olho no olho, dessa energia. E o relacionamento, essa palavra que você falou, acredito, Thaís, que afaste essa visão burocrática que muita gente tem e que afasta de você levar o seu negócio de uma forma mais a sério. Afasta você procurar uma assessoria contábil, uma consultoria que possa te direcionar, porque você já vem com aquele preconceito, com aquela barreira, aquele bloqueio e não cria esse relacionamento como você falou. E quando a gente fala um pouco sobre a parte da gestão, o empresário, ele não precisa saber como é calculada a folha ou como é calculado o imposto, mas ele precisa saber qual o impacto da folha no faturamento dele. Ele precisa saber qual o impacto do imposto no faturamento dele. Ele precisa entender o quanto daquilo representa. Porque quando a gente vai falar de formulação de preço, ele precisa considerar que do preço dele, um percentual daquilo vai para a folha de pagamento. Um percentual vai para os impostos. Então, não necessariamente é preciso entender a metodologia do cálculo da folha, mas precisa entender que, por exemplo, hoje nós estamos no mês de setembro, mas ele precisa entender que no mês de novembro e dezembro ele vai ter 13º a pagar. Mas aí ele não precisa ficar naquela correria desenfreada, pensando onde é que vai arrumar dinheiro para pagar o 10º só no mês. Quando ele faz a reunião com a gente já faz os indicativos para ele provisionar esses valores. É uma questão de mudança de mentalidade, né? Porque por mais que ele não queira saber do 13º agora, mas ele está chegando. De fato. Tá chegando, tá batendo na porta. Então ele precisa entender qual é a representatividade disso no resultado da empresa dele, né? E também mudar um pouco a mentalidade sobre a questão de crescer faturamento. Óbvio que crescer faturamento é bom, mas melhor ainda é crescer resultado. E de forma saudável. Com paz. Quando a gente cabeça fala do empreendedor. o que é difícil, né? Porque todo dia a gente levanta
para matar um leão. Mas assim, Débora, quando a gente fala em relacionamento, e aí falando especificamente aqui da galera que tem panificadora, tem confeitaria, tem delicatessen, para esse ramo específico, como contabilidade, a gente sabe que é um ramo muito complexo e solitário, né? Apesar de que aqui pelo sindicato, pela feira, vocês conseguem todos ter ali uma troca né, do dia a dia, dos problemas. A gente sabe que aquele problema que acontece às 5 horas da manhã é você que tem que se virar para resolver, né? O que que a gente oferece como relacionamento, né? Que aí entra muito nessa reunião de resultado. A gente entra no financeiro do cliente, mexe em DRE, por exemplo, pensamos no resultado, pensamos aonde ele quer chegar, como vamos fazer isso, e a gente faz isso mensalmente. Se ele não tiver meta, a gente cria metas. Cria pra metas. ele. A gente faz isso mensalmente numa reunião que a gente chama carinhosamente de reunião de conselho. Reunião de Reunião de conselho. Conselho. Um conselho voltado para contabilidade. E para os setores, né? A Porque gestão do negócio. Gestão do a negócio. gente entende que o contador, ele tem que encabeçar aquela gestão junto com o empresário. Não é alguém que está ali ocupando um espaço qualquer que, né, enfim, como já falei, mandando só a guia do imposto, porque isso é básico. Todo mundo tem que fazer e tem que fazer dentro do prazo, porque, enfim, é o mínimo mandar a guia do imposto antes do vencimento. Isso é assim, não aceitem menos do que isso. Não dá para pagar por... Enfim, é porque às vezes eu fico Não dá para revoltada. aceitar. Thaís, Fico ela... revoltada. O sangue subiu agora a cabeça. Não dá para aguentar, né, Thaís? Não dá. E por que da reunião do conselho? Porque o empresário, ele já tá... E aí Resolveu o problema, tem nós né? dois que entramos ali no conselho, nós não temos nenhum viés. Ou seja, nós não tentamos nada antes, ele já tentou. Então ele, na cabeça dele, ele entende algumas coisas que dá certo e que dá errado. Mas tem coisas que ele não tentou. A gente de fora, tranquilo, a gente tá aqui de fora da operação, não tá naquela preocupação de todo dia, tenho que pagar a folha amanhã, tenho que pagar fornecedor, e tá faltando insumo, aumentou o preço. Então a gente chegou com a visão de fora. E dessa reunião de conselho, tem que tirar o empresário de dentro da operação dele, ela tem que ser lá dentro do nosso escritório. Exatamente. E aí a gente dá algumas alternativas para ele que... Olha, o Breno é bonzinho, dá algumas alternativas ainda, tá vendo? Assim, 90% dos casos são coisas muito simples. Só que você que está dentro do problema, você não consegue enxergar a solução. Que precisa de solução. Exatamente. Então jeito, uma né? solução simples. Aí diz, cara, olhando por assim, parece fácil fazer. E é. Aí chega aquele momento, né, no relacionamento, como a gente falou, Thaís, que quebra aquele estigma que tem da contabilidade ser algo sério, distante. Burocrático, E você a gente tenta simplificar ao máximo. entende que é necessário para a saúde financeira de vida mesmo, né, financeira do seu negócio, Exato. nesse sentido. Agora, quais são aqueles impostos que ficam embutidos, escondidos, e que o empresário toma um susto, na verdade, ou são impostos que são temporais, impostos mais estratégicos, que no decorrer da evolução do negócio, ele não sabe. Existem aqueles impostos que são fixos, vamos colocar assim, para segmentos da alimentação, empresas nesse sentido, mas traz aí algumas perspectivas de impostos, Breno, que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter noção e que são sazonais, são um pouco rotativos, não são tão constantes. Podem surgir no meio da jornada e pega de surpresa muita gente. Nesse ramo específico, no ramo da panificação, quando a gente fala de comércio, a gente está falando de margens de lucro muito baixas. Porque você tem um produto, tem que comprar um insumo, produzir, isso custa bastante. Então a margem de lucro ela é pequena. Então o imposto ele influencia muito nisso, né? E normalmente, o que é que a gente vê no mercado, né? Normalmente a gente opta por regimes de tributação em que os impostos são sobre o faturamento. Então é o Simples Nacional, é o próprio lucro presumido. Então, naturalmente, é mais fácil, o cara vai por ali e não necessariamente é o melhor para ele. Porque o imposto ele está no faturamento. Veja que o imposto no faturamento é muito alto. Nem sempre o que vai funcionar, para ver se eu entendi, Breno, nem sempre o que vai funcionar, talvez, para uma empresa na mesma área de imposto, vai funcionar para outro. Exato. Porque a saída de um produto é diferente, a compra de um insumo é em outro valor, o fornecedor não vai ser igual. A despesa de um talvez maior que a outra. E aí, além do imposto, né, que é muito custoso para o empresário, a gente tem o reflexo da inflação, né? Então, a inflação, o que é que acontece?
o preço do produto ele vai aumentar, né? E aí o que acontece muito nesse ramo? Como é uma concorrência grande, você quer vender o produto mais barato. Só que não tem como você vender seu produto mais barato se o seu insumo está aumentando. Não bate essa conta. Não bate essa conta. E o próprio empresário, ele tem muito receio de atualizar o preço do seu produto por conta disso. Então, na realidade, não tem problema você atualizar o preço do seu produto, mas o consumidor precisa saber o porquê que você está fazendo isso. Entendeu? Porque são períodos sazonais. Tem períodos sazonais que a farinha de trigo fica muito alta. Para a padaria é o principal insumo. Então, aumentou a farinha de trigo, às vezes sobe o valor do carioquinha do café da manhã. Acrescentando que, pensando numa resposta boa, normalmente a gente, para empresas do ramo, né, ou ela é do Simples Nacional, ou ela é do lucro presumido ou lucro real. Isso. Um imposto que é pego de surpresa. Quando uma empresa do Simples Nacional, que eu acredito que seja uma boa parte das panificadoras, compra alguma mercadoria de fora do estado. Então, quando ela entra, essa empresa é do Simples, ela vai ter um custo de ICMS sobre essa operação e ela não vai se creditar desse imposto, porque ela é do Simples. Isso, ela paga novamente Simples, quando vender. Exatamente. Exato. Aí é uma coisa que às vezes pega o pessoal de surpresa. E tem essa transição de sistema, né? Você sai do Simples. Tem muito empresário que não tem essa noção. Sim. Quando chegou a esse faturamento e que teria que fazer essa transição e que não tem uma gestão, um acompanhamento e se complica nesse sentido, até talvez chegando a pagar multas. Acontece bastante. E assim, as pessoas pensam que para você ser de outros regimes, você precisa ser uma empresa grande. Mas não é. Precisa. É estratégia tributária. Então a gente precisa avaliar, nós como contadores, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que vocês paguem o menor imposto possível. Certo? O imposto ele vai existir. O empresário às vezes fica chateado com a questão do imposto e tudo, gente. Vida é difícil de empresário, pagar imposto. Imposto existe desde que o mundo é mundo, existe desde antes de Cristo. Então, faz parte do jogo. Então, ele vai ter. Mas não necessariamente, por exemplo, normalmente as empresas, eles escolhem ser do Simples por conta de é mais tranquilo, é mais fácil. Se eu não me organizar, é melhor ficar nesse regime. Só que quando você vai olhar a DRE, vai olhar o cálculo do imposto, o cara está pagando muito mais do que uma empresa, por exemplo, de lucro real ou de lucro presumido, que na cabeça deles precisa ser uma empresa muito grande, com faturamento alto, muitos funcionários. E não é assim que funciona. A gente precisa entender, por isso que a gente fala muito na parte de DRE, que é muito importante bater nesse ponto, que ele precisa entender onde que está fugindo ali o caixa dele. Então, muitas vezes é um imposto, aí às vezes ele não está conseguindo Às vezes pagar. é um imposto. Esse tal do imposto invisível. Exatamente. Às vezes, o que a gente percebe, né, pela vivência no setor? Existem alguns... Eu vou voltar para o nível de maturidade da empresa, mas é exatamente isso. O cara vai começar no Simples normalmente, ele vai ser do Simples Nacional. Vai haver ali uma transição, que aí não tem exatamente como a gente dizer como, ele vai ter uma quantidade de funcionários um pouco mais relevante, ele vai ter um faturamento um pouco mais relevante, em que vai fazer sentido ele ter duas empresas, uma em cada regime, para que a gente se utilize de benefícios fiscais para os dois regimes. O nome disso é elisão fiscal, não é proibido. É a melhor forma possível de pagar imposto. Exato. É estratégia tributária. E depois dessa fase mediana, vai haver uma fase em que vai fazer todo o sentido ele ir, por exemplo, para um lucro real, onde ele vai apurar receitas e despesas e vai pagar o imposto em cima do lucro. Não de faturar. O que não é normal é a sua contabilidade não lhe enquadrar no melhor regime, porque ela não consegue lhe atender. Porque muitas vezes o contador quer ficar ali dentro do Simples Nacional, porque é aquela zona de conforto, né? Meio mais tranquilo, não quer mostrar outras formas de ele pagar menos imposto e do negócio crescer. Isso não é normal, mas é comum. Acontece muito. Agora, pode chegar um momento em que empresas podem se encontrar no vermelho, naquele fundo do poço financeiro, e que olha para um lado, não tem mais o pai para ajudar, olha para o outro lado, a poupança já raspou tudo, o investimento não tem mais, olha assim, para onde é que eu vou? Banco, não. Porque o banco, a minha margem ali de crédito é muito baixa, ou muitas vezes não tem, ou está iniciando um negócio e não tem. É importante ter esse estreitamento de relacionamento com o banco como forma de você conquistar esse crédito na base da confiança. E é algo que vocês trabalham também. Sim, trabalhamos. De fato. Quando a gente fala em relacionamento com o banco,
tem muitas empresas hoje abrem conta em bancos digitais, né? Não é incomum. É certo ou errado? Não tem certo nem tem errado, depende da estratégia. Cada banco, ele tem uma finalidade, digamos assim. Uns são bons em umas coisas, outros são bons em outras coisas. Não tem o certo, nem o errado. Nenhum que tem uma abrangência maior de entrega. Agora, quando a gente está falando de concessão de crédito, aí provavelmente o banco digital, ele não vai te fornecer o crédito que, digamos, um bancão vai te fornecer. Sim. Quando é que Entendeu? vai fazer sentido? O banco digital, ele é mais rápido de você abrir a conta, então você vai facilitar quando você precisa de uma conta bancária rápida. Vai ser bom porque muitas vezes você não paga taxa de transferência em Pix. Então, estrategicamente faz sentido você ter também. Mas quando a gente fala em bancões, que é os bancos que querem que você tenha relacionamento com ele, é aí onde a gente consegue ajudar o empresário. Porque o cara muitas vezes nem sabe que a contabilidade ajuda nisso. Mas ele precisa ter relacionamento com o banco. A dica número 1 seria: abra a conta no bancão em que você tiver conta pessoa física primeiro, porque você já tem ali algum relacionamento com o banco, né? Como pessoa física, ele já vai ter ali um lastro financeiro seu. Lastro financeiro, né? Uma palavra, eu não sei se é uma coisa comum de se escutar, mas é como se fosse o histórico financeiro daquela pessoa, né? O banco observar se ela tem capacidade financeira, como é que foi os gastos e receitas dos últimos meses, enfim. Isso é um lastro O financeiro. lastro financeiro é da onde vem o dinheiro que eu tenho lá na conta do banco. Exato. É basicamente isso. O banco, ele precisa saber disso. Porque só colocar o dinheiro, ele não vai saber. Ele precisa saber que você tem a renda. E aí, de fato, o lastro financeiro começa na sua pessoa física. Então, abra a da jurídica, se você já tiver um bom relacionamento com um bancão, né? Os bancos grandes que a gente sabe. Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Acho que são esses, né? E Banco do Nordeste também, que é um dos principais. Banco do Nordeste a gente usa muito para financiamento de empresa, né? Então, você está precisando ter crédito para investir na empresa com um percentual menor de juros. É o Banco do Nordeste que você vai melhor. procurar. O Banco do Nordeste. Mas aí também não é fácil de conseguir, então tem que ir também no relacionamento. Mas essa estratégia que você passou de ter uma física primeiro é interessante. É a dica 1. Que muita Outra gente dica. paralisa porque foca no problema. Não, eu não tenho um nome, ou talvez o meu nome, eu não tenho um bom relacionamento. Não, nem vou conseguir, mas talvez com essa luz de uma consultoria já tem um caminho, como a Thaís falou. E aí, acho que outra dica, movimentar a conta. Assim, né? Não tem jeito. Você tem que ficar atualizando o banco com seu imposto de renda pessoa física, com o faturamento da empresa, mandar se você tem declarações. Se você tem recebimento lá pela empresa emitir boleto, faz a opção de emitir por lá para gerar mais relacionamento. O banco vai te oferecer alguns produtos. Eventualmente você pode aderir a alguns, porque também é uma troca. Eu não estou aqui indicando que você vai aderir a um produto ruim, mas alguns produtos pode ser que você consiga, né? Então, isso tudo é para quê? Nessa situação que você colocou a empresa no vermelho e ela vai precisar do banco em algum momento, né? Ou ela já tem empréstimos com o banco. Já teve caso, o cliente já tinha cerca de 20 mil reais de parcela de mesmo crédito. Conseguiu um relacionamento bom para ter uma margem de crédito? Conseguiu pelo simples fato de o quê? Ele tinha, um valor alto de parcelas, 20 mil reais por mês é uma parcela alta de empréstimo, eram alguns. Eu disse, cara, faz o seguinte, vai lá no banco e renegocia esse empréstimo, porque você está precisando de caixa agora, né? E posteriormente vamos ver o que é que o banco disse. Então ele conseguiu renegociar essa parcela de 20 para 8 e o banco ainda ofereceu uma outra linha de crédito para ele, certo? Então assim, o banco, você precisa conversar com ele. Não adianta você pensar que o banco vai entender, ele vai achar, não, ele está precisando, não. Ele vai te oferecer algumas linhas de crédito, vai. Mas você tem que ir lá, tem que ter um relacionamento. Relacionamento com o banco, relacionamento com a contabilidade, precisa ir lá, precisa conversar com o gerente. E aí, nesses casos onde você está no vermelho, a quem você vai recorrer é o próprio banco, certo? E aí, mas você precisa ter essa entrada. E muitas vezes oferecer o acesso. Se ele oferece cartão de crédito, você usa o cartão de crédito para pagar contas da empresa, tá, gente? Não usa o cartão de crédito da pessoa jurídica para pagar a conta da pessoa física. Pagar em dias, não pagar o mínimo. Porque aí o banco vai ver ali que você é um potencial cliente e vai ficar ali observando. Mas é engraçado que vocês estão trazendo estratégias que são estratégias possíveis, simples. Só que na correria do dia a dia da cabeça do empresário, é algo que ele não vai focar. E ele vê que tem essa janela aberta em algum sentido, principalmente nessa questão financeira, com esses pequenos movimentos que vão trazer uma robustez, né, maior para o seu negócio. É interessante ver isso, são possibilidades.
E interessante essas ideias, essas mentes que vão abrindo em eventos como esse, como a 9ª Feira da Rede Pão, que traz não apenas os treinamentos com palestrantes para falar sobre a capacitação, como você trazer um melhor colaborador com um perfil dentro daquela cultura, como no caso nós estivemos nessa edição, ou um maquinário, ou uma nova tecnologia, que foram vários exemplos que a gente já trouxe por aqui. Mais interessante também a Feira Rede Pão trazer a questão da contabilidade, a questão da consultoria, a questão da estratégia. Fornecedor imprescindível para todas as empresas, exatamente, né? e são oportunidades interessantes, você consegue reunir tudo em um ambiente como esse, a feira. E a Thaís falou muito sobre sair, sobre tirar esse empresário de dentro. Então é legal quando tem um ambiente como esse que consegue conectar várias mentes com várias dificuldades, com vários desafios, mas numa feira como essa que também traz soluções, né? E como é que está a participação de vocês na 9ª edição da Feira Rede Pão? Sobre essa questão que você falou de tirar o empresário do local de trabalho dele, por exemplo, para vir para a feira, nós, desde ontem, conversamos com vários empresários, dono de indústria, dono de padaria, delicatessen, bolaria, confeitaria de todo tipo. E o mais interessante é que eles paravam para conversar. Paravam para falar. E falava da dor do negócio, o que estava acontecendo e tudo. E a gente conseguiu se conectar muito. Mas porque eles estavam fora de lá e eles vieram para esse ambiente, que é um ambiente muito propício para a gente ter essa troca. Com certeza. A gente percebe, assim, feiras, congressos são importantíssimos. Tira o empresário de dentro do operacional, leva ele para um ambiente diferente, ele vai trocar experiência, vai conhecer coisa nova. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com a cabeça explodindo, pronto para executar várias coisas em suas empresas. Com certeza. Vai conseguir, de cara, provavelmente algumas coisas, mas assim, nada como um bom planejamento. A execução, ela às vezes demora, né? Então você tem que ir com paciência, mas não pode esquecer o plano. E aí, somos a única contabilidade que está patrocinando o evento, o que pra gente é muito bom, né? Porque mostra que é carente, o ramo é carente de bons profissionais. A gente tem conversado com muita gente, eles chegam no nosso stand com dúvidas, assim, que a gente tenta ali já ajudar, mesmo que não vá fechar contrato, porque a gente sabe da necessidade de conhecimento de todo mundo. E, mulher, o nosso stand, ele tá lotado o dia inteiro. Né? Agora de manhã não, porque tá todo mundo na palestra. O movimento vai começar agora, mas assim, à tarde de ontem, a gente saiu daqui tão satisfeito, porque o retorno está sendo grandiosíssimo. É muita gente aqui que quer melhorar o seu negócio, que vem no intuito de modernizar. E eles trocam com vários fornecedores. E a contabilidade faz parte do ecossistema do empresário, não tem jeito. Então, o ideal é que você tenha um bom relacionamento com a sua contabilidade e que ela lhe ajude a se modernizar, a crescer, prosperar. É isso que a gente deseja e é isso que a gente tem visto aqui. Os empresários chegam no nosso stand e saem já com entrevista, com reunião marcada para a semana que vem. Maravilha, legal. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais, entender que a contabilidade pode ser um mundo de possibilidades positivas para o empreendedor, o empresário, nesse ramo alimentício, nesse ramo da panificação, e que tem sim uma forma de ter um negócio saudável, rentável também, e que traga paz, Breno e Thaís, para a vida do empresário, que é isso que ele precisa também no dia a dia. Valeu, Débora, muito obrigada. O espaço está muito legal, o podcast é muito importante para que as pessoas do ramo conheçam também outros empresários, né, que tragam aqui dores e dificuldades. Isso daí é bom demais para que a gente consiga trocar, não só enquanto a feira estiver acontecendo, mas depois também. Parabéns. Obrigada. Esse foi o papo com a Raize Costa, consultoria contábil, na 9ª edição da Feira Rede Pão, Podcast.